noite. Como é que você está, Bernardo? Tudo bem? Apresenta aí pra gente o seu trabalho, como está aí o seu trabalho. Apresenta aí pra gente. Boa noite, Nalda, tudo bem? Eu, Tudo eu sou, jóia? eu sou professor da Secretaria de Educação, né? Trabalho na área Sim. especializada com deficientes visuais, né? Sou formado em música em cênicas, né? Trabalhei há muitos anos como músico clássico de orquestra e tudo, e também trabalhei um pouco também nessa área de teatro, mas sempre na área amadora. Atualmente eu trabalho lecionando e também faço produção cultural somente com os alunos, né? Meu foco hoje em dia é a educação. Bom, Bernardo, eu vou apresentar também, porque provavelmente deve ter pessoas que não me conhecem e pessoas que possam estar me acompanhando aí que também venham me conhecer. Eu sou Nalda Vieira, estou há algum tempo aí na área do pessoal do teatro e também na área musical também. Estou na parte da coordenação de produção, da Aplaudo Produções, e recebi esse convite aí e lembrei de você, porque está aí nessa parte aí, nessa luta, né? E o tema que chamou a atenção é o que nós vamos falar agora. E responde aí pra gente, já vamos logo já falar logo. Então, PNE, PCD, o que seria realmente isso? A gente passa nos lugares, às vezes nem percebe, né? Passa no ônibus, é no aeroporto, é no aonde mesmo? No shopping, né? No E shopping. nem e nem sequer olha, vê a sigla, às vezes passa despercebido. Explica pra gente, ô Bernardo, o que se trata dessa sigla tão falada? O PNE é o portador de necessidades especiais, né? Que seria todas as pessoas que no momento estão precisando ter uma dificuldade de acesso, né? Ou de comunicação. Antigamente essa sigla, né, há muito tempo ela sempre foi usada por todo mundo, pelos deficientes físicos, visuais, auditivos. Ultimamente, a sigla mais atual que está sendo utilizada é PCD, pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas que têm necessidades especiais, muitas vezes elas não têm deficiência. Eu vou dar um exemplo, um idoso. O idoso, ele tem necessidade especial, mas não tem deficiência. A velhice não é deficiência, né? Mas ele tem uma dificuldade de acesso, então, ou então a pessoa que momentaneamente é cadeirante, ele não é um deficiente, ele quebrou o pé, né? E PCD, pessoas com deficiência, já é mais específico, né, na questão do assunto, do trato com pessoas que têm algum tipo de deficiência, que seja física ou que seja mental. Então, mais ou menos Eu, isso. sim, Bernardo, mas esse conceito de deficiência, ele sempre foi o mesmo de antigamente, hoje, mas hoje a acessibilidade da população, a sociedade está mais assim envolvida. Você tem sentido, percebido isso? Como é que está a situação no meio da população, o meio governo? Como é que tá? Explica pra gente. Olha, o conceito de deficiência ele vem evoluindo muito lentamente nos milênios da humanidade, né? Sim. Antigamente, a deficiência, ele era tida, a pessoa com deficiência era tida uma pessoa com maldição, tanto o indivíduo quanto a família que gerou, né, o casal que gerou a pessoa com deficiência, ou em alguns momentos também era tido também como pessoas fantásticas, dotadas de poderes sobrenaturais. Então acreditava-se que uma pessoa cega conseguia enxergar o futuro dos outros. Olha, é uma coisa meio doida, né? Mas acontecia. Também o pessoal achava que passar a mão nas costas de um corcunda dava sorte. Podia dar sorte para outra pessoa, que o coitado do corcunda sofria para burro, né? Então, então o pessoal sempre teve esse tipo de entendimento, né? E a Hum. arte, ela sempre mostrou isso de alguma forma. Na realidade, o entendimento da arte com a deficiência não é só com a deficiência, é com a diferença, né? Você vê que há milênios atrás, o teatro japonês, o teatro kabuki, as mulheres não podiam entrar em cena. Então os homens se vestiam de mulheres porque a mulher não podia estar em cena. Né? Você vê que também isso perdurou muitos anos. Você vê no cinema americano, no início dos anos do cinema americano,
as pessoas negras também não entravam em cena. Quem entrava em cena eram as pessoas brancas que se pintavam de preto, ficava a coisa mais horrível, parecia que caiu no balde de piche, mas o negro não podia encenar. Então, a arte ela sempre mostrou a questão das crenças e dos preconceitos que a sociedade apresenta, né? No caso do deficiente, também foi assim durante muitos anos, perdurou muito, muito tempo. Existia logo no início também, em função das tribos e das comunidades ter dificuldade de alimentação, então as famílias tinham que gerar muitos filhos, principalmente filhos homens, para que produzissem, para que trabalhassem ou defendessem suas terras, o seu rebanho. E quando nascia uma pessoa com deficiência, significava que seria uma pessoa que ia se alimentar e não ia produzir. Então, era muito comum, antigamente, em vários povos, até hoje, às vezes, em alguns lugares perduram, né, na Índia, na China, nos nossos povos indígenas, antigamente, quando nascia uma pessoa com deficiência, simplesmente fazia algum tipo de ritual e botava aquela criança, aquele neném, para morrer. Ou colocava no rio, ou colocava num santuário e deixava morrer, simplesmente porque não tinha uma função social. E isso aconteceu durante muito tempo. Aí, com a questão da evolução, da humanidade foi evoluindo, quando chegou a primeira discussão sobre isso, sobre a crença em relação à ciência, foi na Grécia Antiga. Né? A Grécia Antiga já começou a discutir essas questões, mas quando chegou a Idade Média, principalmente na Europa, a ideia de bruxaria, de crença e tal, aumentou muito. Então, era muito preconceituoso em relação ao deficiente. Os deficientes, realmente, eles sofriam muito. Quando chegou o século XVI, né, com a navegação, com o iluminismo, né, as navegações começaram a trazer, para dentro da Europa, principalmente, começaram a trazer pessoas diferentes, né? Traziam pessoas gigantes que vinham da Noruega, que eram os antigos vikings, e traziam japoneses, chineses, mongóis, e existiam os parques, né, as feiras que mostravam essa diferença como atração. Então, chegou o gigante da Noruega, e também mostrava como atração as pessoas deficientes, né? Às vezes a pessoa nascia com um problema de ter um dedo a mais na mão, ou uma mulher que tinha um problema de hormônio, que tinha um pouquinho de barba e tal, então era a mulher barbada, era o ser fantástico que vinha. Então, a deficiência foi muito explorada desse jeito como uma atração, né? Era terrível isso. Tem um filme que retrata isso, que chama O Homem-Elefante, é um filme dos anos 70, mais ou menos, que discute essa questão de uma forma muito crua, muito séria, né? A ciência ela começou a entender a deficiência como uma questão de saúde, começou, para você ter uma ideia, somente em 1809, com Darwin, quando ele veio com a teoria da evolução das espécies. Quando ele começou a discutir que as espécies evoluíam, né, se discutiu também essa questão de que poderia ser, né, um processo genético. Né? O primeiro entendimento foi esse. Né? A partir de Darwin começou a discutir isso, mas o próprio Darwin ele teve problema porque se deparou com uma forte crença criacionista das religiões da época. Né? Então, é que o ser humano ele já nasceu perfeito e fantástico e tal, porque um ser superior fez o ser humano daquele jeito. E a teoria de Darwin não, falou que existia uma evolução sobre isso. Né? E essa discussão aconteceu... Opa, estou saindo de foco aqui, só um minutinho. Voltei. Ótimo. O celular tem esse problema de produção aqui. Então, teve essa questão do Darwin. O Darwin ele começou a discutir essa questão da evolução. Mesmo assim, a humanidade ela começou ainda, mesmo Darwin colocando essas questões, teve o conceito de eugenia, né? De uma raça pura, uma raça que pudesse ser superior às outras. Né? Esse conceito foi muito, muito, muito desenvolvido no início dos anos de 1900 para cá, né? A partir de 1920 e pouco, com o Hitler, né? Ele buscando uma raça pura, raça ariana, né? Discriminando todo mundo, inclusive discriminando pessoas com orientações sexuais diferentes, ou seja, quem era homossexual também não fazia parte da raça pura dele, então também era eliminado. Né?
Então, essa discussão ela vem sendo feita há muito, muito tempo. E, em função disso aí, né, as primeiras pessoas que começaram a tratar de uma forma mais humana a pessoa com deficiência, a primeira pessoa que começou a tratar realmente que se tem conhecimento. É claro que todas as questões que eu estou falando, elas não evoluíram por igual em todas as civilizações. Algumas evoluíram mais rápidas, outras mais devagar. No nosso próprio país mesmo, ainda hoje a gente tem entendimentos dentro da própria cidade, a gente tem entendimentos que parece que a gente está em 1200, em 1300, parece que a gente está na Idade Média. Então, essa questão cultural, ela até hoje é muito forte. A primeira pessoa que começou a discutir isso e trazer uma questão de educação universal foi o Pestalozzi, que inclusive fez a proposta de educação, né, para a França na época. E teve vários educadores que vieram discutindo essa questão da psicologia, né? Teve Piaget, né? E que veio fazendo toda essa questão da evolução da educação e discutindo isso. Mas até chegar, você tem uma ideia, até chegar o Freud, a deficiência mental era uma maldição, né? Então, os problemas mentais só começaram a ser discutidos como doença passiva de tratamento a partir de Sigmund Freud, que ele começou a discutir que a histeria não era uma coisa, não era uma possessão demoníaca, era uma condição de saúde que poderia ser tratada. A princípio, tratada somente com drogas, que hoje ainda existe essa vertente, que é a psiquiatria, né, continua evoluindo muito, muito bem nessa área, e depois o próprio Freud começou a tratar, que ele falou assim, agora o tratamento é com palavras, que era a questão comportamental, começou a se discutir isso. Hoje em dia, a gente sabe que existem deficiências mentais que são adquiridas, né, que a pessoa ela desenvolve com o passar do tempo, por algum motivo, por um trauma ou uma predisposição genética, e também existem questões congênitas, né? A pessoa já nasce com uma limitação mental, né? E com alguma característica, ou seja, um espectro do autismo, ou que seja a síndrome de Down, né? Que a pessoa nasce já com essas condições. Hoje em dia já tem esse melhor entendimento sobre isso, mas esse entendimento ele nunca foi tão bem cuidado pela família, nem pelo Estado. Mas você tocando no assunto aí, Bernardo, deixa eu te perguntar, quando foi que começou o governo a sentir a necessidade, a sociedade também, para dar uma olhada, um carinho maior para o deficiente? Olha, o deficiente, até o início dos anos 1900, ele sempre foi muito segregado. O deficiente, o problema é seu, o problema é da tua família. Você faz o que você quiser aí, a gente não tem nada a ver com isso, né? As famílias que tinham uma certa condição, ou alguns médicos, como eu falei, os tratados médicos ainda estavam se desenvolvendo nesse assunto, então ainda não existia um conceito de saúde pública que abarcasse, né, o tratamento de uma deficiência física ou mental como um entendimento de cidadania. Essa questão começou a ficar mais em voga, por incrível que pareça, foi no final dos anos 45, no final da Segunda Guerra, né? Porque a Primeira Guerra já morria e mutilava muita gente, mas na Segunda Guerra muito mais. Você tem uma ideia? Quando um pouco antes de explodir as bombas de Hiroshima e Nagasaki, somente no Japão morreram 1.700 soldados num dia só, soldados americanos. E nesse mesmo período morreu quase 10.000 soldados japoneses. Então, a quantidade de pessoas sequeladas da guerra por pisar em minas terrestres, por tomar tiro, ficar cego, ficar surdo, ficar amputado da perna, amputado do braço, era muito grande. Mas os países que estavam no eixo dessa Segunda Guerra, eles precisavam mais de jovens indo para a guerra, porque o país tinha que ganhar essa guerra. Então, as pessoas que chegavam mutiladas, eles já não eram mais escolhidas pela sociedade, já eram tratados como heróis. Olha só esse herói de guerra. Interessante, hein? Esse herói de guerra, esse aqui, ele perdeu a perna para defender o nosso país. Esse aqui ficou cego porque atirou no inimigo.
né? Então, aí, a partir daí, começou a ter um entendimento de tratamento mais claro, mais aberto, Mais em função humano, de né? deficiência. Porque era muita gente que chegava com deficiência, né? A guerra, por incrível que pareça, o Estado, a sociedade, ele só começou a olhar mais atentamente para as deficiências físicas a partir da Segunda Guerra. Mas também, com o passar do tempo, a própria guerra, ela desenvolveu distúrbios mentais muito grandes. As pessoas desenvolveram paranoia, né, esquizofrenia, né, depressão pós-traumática, se matavam outras pessoas. Né? Teve um fato que aconteceu nos anos 80, nos índios dos anos 80, um soldado americano que tinha todas as medalhas de herói, mas não conseguia emprego. E aí, o que ele fez? Ele entrou dentro de uma lanchonete da McDonald's com uma metralhadora e matou 24 pessoas. Né? E depois se matou. Né? Então, aí, o que aconteceu? A McDonald's, o que ela fez? Ela chegou, derrubou a loja, fez uma praça, e cada pessoa que morreu ali, ela fez uma estátua como também fosse um herói. Né? Então, você vê que a guerra, ela trouxe muito isso, e o deficiente, ele sempre teve em função de outras questões, né? Então, ele sempre foi tratado em função de outras questões. Ou era tratado pelas crenças, pelos religiosos, né? Ou era tratado como uma atração pública de um circo ou de um parque de diversão, de uma feira, né? E depois era tratado como uma propaganda, né? Para ele é um herói e tal. Então, a partir daí que as coisas foram tratadas. Para você ter uma ideia, os direitos humanos, que começou a discutir a questão da deficiência como uma necessidade de tratar com dignidade o deficiente, né? Foi em 1981 foi instituído pela ONU o Dia do Deficiente Físico. 1981, eu venho falando de séculos, de milênios de distrato em relação à deficiência, a cultura trazendo essas questões diferentes, somente em 81 agora que a ONU ela deu um olhar mais efetivo em relação a isso aí. E os países, para ter acesso à ONU, para ter acesso aos tratados e para ter acesso ao dinheiro, né, os financiamentos que esses tratados oferecem como signatário, também começaram a ter suas políticas públicas, que foi o caso também do Brasil. Né? O Brasil, felizmente, ele tem uma forma de tratamento de saúde universal, que é o INSS, e que também, hoje em dia, também tem um bom tratamento nessa área de deficiência. Temos ótimos, excelentes médicos que têm esse olhar, né? Mas, embora a gente tenha uma boa quantidade de médicos, o tratamento, o processo, o medicamento, acompanhamento, psicólogo, ainda é muito deficitário. Né? Então, a gente sabe que isso responde também, vai acabar resvalando na cultura. Né, vai resvalando também na cultura. Né? Então, a gente percebe isso com muita clareza, né? Que o deficiente, à medida que o Estado avança e a tecnologia avança, o impacto da deficiência diminui. Hoje em dia, existe leis, né? Foi o início da sua conversa, né? PNE, PCD, que sigla utilizar? Existem siglas, existem leis, mas existe pouco acesso, né? Hoje existe, por exemplo, uma lei que todo cinema teria que ter uma sessão, pelo menos, audiodescritiva, né, para pessoas que são deficientes visuais, ou que também apresente também as sessões com libras, né, com a língua brasileira de sinais, para que as pessoas que são deficientes auditivas consigam, né, entender muita coisa que está acontecendo ali. Mas as produções cinematográficas não fazem dessa forma, as peças de teatro também não fazem. E por que o teatro não faz? Porque não tem dinheiro, não é muito difícil. Você, além de produzir uma peça teatral, você ir sozinho para contratar o espaço que é o teatro, cenário, produção, iluminador, sonoplasta,
o cachorro quente que vai alimentar o coitado do ator, você ainda tem que ter uma pessoa especializada em Libras. Né? Então é tudo muito caro, é tudo muito difícil para você conseguir produzir ainda no Brasil, né? Ter esse entendimento. E o Estado e a sociedade ele não se mobiliza muito porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Nada. Né? Para cada 10 milhões de pessoas que votam, você tem 100 ou 50 pessoas deficientes. Então, o deficiente não dá voto. O deficiente não faz greve. Né? O deficiente, ele ainda para o Estado não existe. Né? Pior do que ser deficiente é ser invisível para a sociedade, para o Estado. Né? Esse que é a pior coisa. Isso é difícil, né? O Bernardo, você tocando no assunto aí, nosso tempo já está quase encerrando. Vamos aproveitar esse tempinho que está só uns 3 minutinhos aí, para acabar e a gente chamar o Maurício. Você que está trabalhando na área aí, passa para a gente aí uma coisa assim que dá para levar para a gente, uma lição de vida, pode-se dizer assim. O que a gente pode levar em consideração, o que a gente possa fazer para um mundo melhor para o deficiente e em relação para que a gente possa ajudar a tornar um mundo melhor para o deficiente, porque a gente não sabe do dia da manhã. Um dia a gente pode deparar com alguém na rua que a gente possa estender a mão, né? Ou então, uma situação que eu passei por um ano passado, e eu fiz uma cirurgia no joelho, eu senti, assim, dificuldade, porque eu usei uma muleta, foi temporária, claro, mas as calçadas, meu Deus do céu, parecia que o mundo estava caindo sobre a virando para cima de mim. Aí eu percebi o tanto que é difícil. Então, passa para a gente aí o que a gente, que a gente deve fazer, ajudar em relação a isso aí, o mínimo que a gente possa fazer, ou até onde a gente pode alcançar. Olha, você tocou numa coisa muito importante até de saúde pública, né? Pelo acesso que nós temos ao amido, que vira açúcar, e o açúcar mesmo, você sabe que hoje em dia, no meu caso, eu trabalho com deficientes visuais. Em torno mais ou menos de 80% das pessoas que ficam deficientes visuais é em função do diabetes. Né, que é adquirido, ou seja, o pâncreas para de funcionar e a pessoa, né, tem uma vida, ou é motorista, ou é um piloto de avião, ou é um médico, ou é um professor, e de repente ele se torna um deficiente visual segregado pela sociedade. Então, a qualquer momento, qualquer um de nós, por um acidente de carro, por um ataque cardíaco, qualquer coisa, pode se tornar um deficiente eterno. Então, a gente tem que perceber que o deficiente ele é uma pessoa comum da sociedade e a sociedade tem que estar aparelhada e sensível a isso. Né? Então, a gente não colocar o carro na vaga de deficiente, né, já é um grande passo que todo mundo poderia fazer. Só um minutinho, eu vou entrar ali rápido. Não faça isso. Né? Respeite o deficiente. Né? As pessoas que são empresários, microempresários, contratem os deficientes, eles são excelentes profissionais. Né? Na área de produção artística, contrate um deficiente. Uma pessoa que é cadeirante pode ser um excelente figurinista ou maquiador. Né? Então, contrate, trabalhe com deficiente. Uma pessoa, você tem o caso da Sara Bentes, atualmente, uma atriz, ela é cantora, atriz e pintora, e ela é deficiente visual, no Rio de Janeiro, hoje, nos dias de hoje. Super talentosa. Um deficiente visual pode sim estar em cena numa peça de teatro ou num filme. Né? Uma pessoa que tem a deficiência auditiva pode sim escrever um excelente roteiro. Então, a gente tem como fazer grandes coisas com o deficiente. Ele pode ser um grande médico, ele pode ser um grande escritor, né? E, principalmente, um grande amigo. Né? Um grande amigo. Eu tenho grandes amigos que têm suas deficiências. E como dizia Caetano, de perto ninguém é normal. Maravilha! Bernardes, muitíssimo obrigado. Valeu demais. Um grande amigo você. Obrigado por ter aceitado essa participação. A gente vai chamar o Maurício agora. E fica aqui minha gratidão, viu? Valeu demais. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um grande abraço. Abraço.